Bom dia, bom dia, bom dia para você que está no campo, que está na cidade, que está no caminho do trabalho, escutando a gente. Esse é o nosso podcast da FamaSul Jovem, podcast Campo Aberto, nosso podcast aqui da FamaSul Jovem. Hoje a gente está no estúdio aqui da FamaSul. Queria agradecer o espaço à FamaSul que providenciou para a gente. Estamos aqui com a Roberta Maia, da Serviçal, para falar um pouco de sucessão familiar para a gente, e o Pedro Cuco, da Sigo Homeopatia, sobre o mesmo tema também. Quem está acompanhando a gente nesse episódio é o José Vani, membro da FamaSul Jovem, e eu, Rafael Riedel, também da FamaSul Jovem, para ser host desse podcast aqui. Primeira vez que a gente faz isso, né, José? É isso aí. Então vamos, por favor, a gente pede um pouquinho de paciência aqui para quem está ouvindo a gente. E, enfim, boa entrevista a todos aqui. Pessoal, acho que, como a gente falou, essa primeira série do nosso podcast é sobre sucessão, né? A gente vai falar hoje sobre a sucessão dentro das empresas, né? Relacionadas ao agro, as agroempresas, agroindústrias. A gente sabe que dentro dos últimos anos a gente tem tido uma troca geracional muito grande, né? A geração dos nossos pais tem sido muito mais proativa do que as gerações anteriores em se preocupar com a sucessão. Uma geração que produziu muito e que hoje está passando um legado muito legal para todos nós. E a gente queria saber de vocês primeiro, né? E que vocês contassem um pouco da história de vocês, da história da família de vocês, né? Da fundação das empresas e um background geral aí sobre como vocês chegaram até essa mesa aqui hoje. Legal. Obrigado, José. Bom dia, José, Roberta, Rafael. A empresa Sigo Homeopatia começou em 2002, mas obviamente não começa do nada, né? Em 99, Dr. Marco Cuco e doutora Mônica, vou falar para vocês até para trazer esse ar de sucessão, meu pai e minha mãe, tá? É isso. Minha mãe, ela era veterinária de pequeno porte, homeopata. Meu pai era veterinário a campo. E uma vez um cliente dele, daqui do sul do estado, falou: Marco, estamos com um problema de carrapato em gado Angus. Resistência muito grande. A gente sabe que a sua mulher faz homeopatia, mesmo que para pequenos. Será que ela não faz uma fórmula para resolver isso? Isso em 99. E começou os experimentos dentro da fazenda. Então, começaram tratando 50 cabeças de vaca leiteira. Depois abriu para 1.000 cabeças de gado de corte. E daí o pessoal gostou, falou: legal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o tratamento para a fazenda inteira, mas a gente vai precisar de nota fiscal, justificar. E eram 26.000 cabeças de gado Angus. Então, para atender esse primeiro cliente, a Sigo iniciou, teve que ser iniciado. Formalizar ali. Exato. E assim, lógico, tem um pouquinho de, vamos falar, sentimento demais da minha mãe, quando ela fala que quando abriu os filhos todos já trabalhavam. É verdade. Nos primeiros pedidos, antes que a gente só tinha só o CNPJ, era eu ali com 7 anos, a minha irmã com 5, a gente fazia alguma ajudinha simples em processos básicos, só até que a empresa realmente chegasse a tomar a proporção industrial. O que eu falo que é exagero é que meu outro irmão tinha 2 anos, então acho muito difícil que ele pudesse ajudar em alguma coisa, né? E então foi isso, daí lá iniciou, mas sempre teve esse sentimento ali da gente participando, né? Que foi um negócio que a gente comentou antes, até a Roberta comentou, a questão de, tô participando do negócio dos meus pais, não tô. A gente sempre esteve, né? Alguns seguiram o caminho, outros não. E agora a gente completa 2024, 22 anos de empresa. Que legal, bacana. Muito bacana. E você, Roberta, como que é a história aí sua na Serviçal e da sua família? Então, meu pai, em 1991, ele já trabalhava um pouco com comércio de nutrição animal no Mato Grosso. Ele tinha vindo para o Mato Grosso do Sul de volta e ele recebeu um convite para gerenciar a Serviçal, que era uma empresa que tinha 1 ano, era do seu Mori. E o seu Mori, ele era investidor, né? Ele não trabalhava diretamente com a nutrição, mas queria investir na área. Chamou meu pai para tocar a indústria. E aí lá, acho que com 1 ano, mais ou menos, 2 anos de indústria, ele fez o convite: você não quer comprar aqui? E você leva jeito e não sei o quê. Aí meu pai falou: não tem como, seu Mori. Daí o seu Mori, então, disse pro meu pai: olha, a gente dá um jeito, vamos parcelar em 10 anos, mas você compra aqui a Serviçal e faz o teu negócio. E como
meu pai, né, foi criado aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele já tinha bastante contato, conheceu muita gente, meu avô pecuarista, meus tios pecuaristas e tudo mais. Ele veterinário, conhecia bastante gente da universidade. Foi assim que ele foi formando a clientela dele, a cartela de clientes. Então, eu brinco que a Serviçal é uma das minhas irmãs mais velhas, né? Eu nasci depois nasceu meu irmão. Aí eu tenho uma irmã também de 1987. Mas ao longo desse período, desses anos que ele esteve aqui, ele esteve à frente da Serviçal, ele foi crescendo a empresa, ampliando. E agora, como diz ele, é comigo se tiver que crescer mais alguma coisa. Boa. Acho que uma pergunta até pros dois, assim, como que começou essa inserção? E vocês, os dois têm irmãos, como que começou essa inserção de vocês na empresa? O Pedro já falou um pouquinho, mas se puder detalhar um pouco mais. E como foi para os irmãos de vocês? Hoje, não sei, a Roberta está na frente da empresa, mas seus irmãos também estão à frente. Como que é essa relação? Se foi só você por ser a mais velha? Não sei se o Pedro é o mais velho também, mas se foi por isso, como que é tratado esse assunto dentro de casa? Pra gente foi interessante porque os nossos pais nunca fizeram efetivamente uma pressão oficial para que a gente trabalhasse. Mas a gente sabe... Era oficial. O vulgo por livre e espontânea pressão. Sempre tinha aquele... gostaria muito, mas todos nós, quando terminamos o ensino médio, uma orientação muito legal que meu pai sempre deu foi: pode até fazer uma faculdade, mas saiba que você é muito novo para decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. Então vá trabalhar, faça algumas coisas. Então eu fui para a área de gastronomia, nada a ver, né? Trabalhei em restaurantes aqui em Campo Grande também. E uma vez, umas férias, uma funcionária, eles me chamaram para ajudar lá, porque precisava de alguém que entendesse de sistema operacional, ERP. Eu não sabia, mas eles achavam, você é novo, você sabe de coisa de tecnologia, então... Daí fui lá, supri o lugar dela, acabei abandonando um emprego que eu tinha aqui em Campo Grande, num restaurante. E daí, depois disso, eles fizeram questão que eu passasse em todos os setores da empresa. Então, num futuro, né, que foi mais recente, quando foi fazer a sucessão, eu já tinha passado por todos os setores. Então, não tive muita dúvida. Eu sei fazer uma gerência porque eu sei efetivamente fazer, né? O meu irmão, que é o meu sócio, efetivamente, ele é formado em economia. Ele foi o responsável da gente conseguir ter um grande crescimento de caixa nesse pós-pandemia, que foi uma crise, assim, vamos colocar, né, para o mercado. Então, ele foi muito responsável por isso e ele foi uma pressão mais efetiva, porque não só dos meus pais, como minha também. A gente precisava muito dele naquele momento, alguém que entendesse de economia, finanças e esse tipo de coisa. Já minha irmã não tem relação nenhuma com a empresa profissional. Ela formou em artes cênicas e hoje em dia ela faz faculdade de programação. Nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Mas a gente já tem uma conversa assim que nunca rolou efetivamente, mas eu e meu irmão, a gente é muito bem posicionado em relação a isso. Se um dia ela vier solicitar que ela tem direito a uma parte da empresa, lógico que ela tem. Não fomos nós que fundamos, né? Então, obviamente, a gente trabalha, mas ela também, como herdeira, herdeira não sucessora, mas herdeira tem direito à parte dela. Então essa conversa é bem clara entre a gente também. Você, Roberta, passou por esse estágio geral aí, rodou a empresa inteira, como é que foi? Rodei, mas eu fui, acho que modéstia à parte, uma grata surpresa pro meu pai, porque geralmente quando se fala em sucessão, ou é o filho mais velho, e eu sou do meio, ou é o filho homem, e eu não sou homem, né? Então eu acho que eu acabei surpreendendo meu pai, mas foi uma coisa que de certa forma aconteceu de uma maneira natural, e que eu brinco que tá um pouco no sangue, assim. A gente já nasce com esse negócio de fascinação, vendo a história da minha família, a história dos meus avós, a história do meu bisavô, a história do meu pai e da minha mãe. A gente começa a entender as coisas quando a gente vai pegando a maturidade, né? Vai ficando mais velho. E de que forma que, pra mim, tornou-se algo muito natural. Eu fiz administração e hoje, pensando, acho que eu fiz administração porque eu não tinha o que fazer mesmo, né? Eu não me via médica, eu não me via advogada. Eu falei, vou fazer DM porque eu gosto de organizar as coisas, né? Então, talvez vai dar bom. Mas eu fiz administração sem pretensão de trabalhar na Serviçal.
E o meu pai sempre também disse isso pra mim, você não tem obrigação, eu quero que você seja feliz. A Serviçal era o meu sonho, desde que eu estava na faculdade, eu queria ter uma indústria de nutrição, eu queria trabalhar com nutrição animal, e eu quero que você veja o seu caminho. Então, acho que nunca passou pela cabeça dele que, de fato, eu estaria na empresa. E aí, durante, na verdade, a faculdade, eu fui conhecendo o agro com outro olhar, com um olhar de gestão. E realmente é onde eu me encaixo. Eu não sou técnica, eu não tenho aptidões técnicas na área. Mas ali eu me encontrei, eu falei, não. E senti aquele coração bater um pouco mais forte. Putz, que massa, cara, acho que é aqui. E isso foi totalmente paralelo. Eu não estava na Serviçal, eu estava na faculdade, fazendo estágio em outros locais, nada a ver com agro. E foi a partir de uma disciplina de gestão de cadeias agroindustriais da UFMS que eu me despertou isso. E eu fiz por curiosidade, tipo, minha família trabalha com isso aqui, deixa eu ver. E pra mim, a professora Silvia, que eu sempre falo dela, as coisas que ela falava começou a fazer sentido. Eu comecei a ver esse sentido e ver uma parte de coração mesmo, sabe? Tipo, me sentindo parte daquilo. E, comitantemente, eu comecei a fazer alguns trabalhos com a professora Silvia aqui dentro da FamaSul, que foi aonde, na verdade, houve meu grande despertar. Porque eu comecei, na verdade, a entender todas as coisas da minha casa, as coisas da minha família, de fora para dentro. Então, eu cheguei aqui na FamaSul, encontrei na época o Eduardo era o presidente. Então, ele abriu as portas e falou, não, Roberto, vem aqui, vem ver, a gente precisa de jovens dentro da federação, vamos fazer um FamaSul jovem, vamos mexer. E aí eu comecei, de fato, a entender toda essa cadeia, entender a magnitude, a complexidade, a importância de ter profissionais de outras áreas dentro do setor, a complexidade que ele exige. E aquilo eu fiquei apaixonada. Então, comentei com meu pai, fui trabalhar em outros locais depois de estudar, mas para mim não estava fazendo mais sentido. E aí, um dia eu recebi uma proposta de emprego, eu estava em São Paulo, recebi uma proposta, liguei pro meu pai e falei, pai, recebi uma proposta assim, assim, assada. Aí ele, eu achei que você ia vir trabalhar comigo. Falei, ué, pai, mas o senhor nunca me convidou para trabalhar com você, olha só. Ele falou, filha, se você quiser, aqui tá de portas abertas. E foi assim que eu comecei na Serviçal. Tem uma fala da minha avó, que ela sempre fala pra gente, o negócio não é apertar com um laço, é você deixar um barbante amarrado no dedo pra pessoa saber o caminho de volta. E aí eu queria saber com vocês, assim, que ambos têm irmãos que estão fora do negócio, mas se tem espaço, como você já mencionou, para eles voltarem fazendo coisas na área deles de atuação. Que é uma coisa que a minha família sempre deixou muito claro, foi assim, você pode voltar do jeito que você quiser. Então, se você quiser fazer uma linha de negócio nova, usando a fazenda como plataforma de atuação, você pode. Então, minha irmã também é da área mais artística, publicitária, mas existe um espaço para, se ela quiser, ela usar a fazenda como uma plataforma de, não sei, aí tem várias ideias que surgem, fazer um desfile de moda lá, fazer várias coisas. Eu queria ver com vocês como que é essa abertura e como é essa relação deles voltarem também. Que frase boa, viu, Rafael? Gostei dessa frase da sua avó. Lá a gente tem dois pensamentos muito simples que guiam, né, tudo que a gente faz em volta da empresa. O primeiro a empresa só pode ter 3 fins. Ou ela fale, ou ela é vendida, ou ela é passada por sucessão. São os únicos 3 caminhos. Tendo em vista a sucessão, que é o que aconteceu com a gente, esse é o outro pensamento que guia a gente, o sucessor tem o dever de ser melhor que o sucedido. E não tem a ver porque você é mais inteligente que seu pai, porque você teve mais condição de estudo, é simplesmente por honra ao pai e à mãe que deixaram aquilo a você. Eles construíram, eles pegaram o abacaxi da forma mais difícil. Então a gente, na verdade, só tem que tocar. Então, dentro da empresa, aconteceram várias coisas interessantes. Quando a gente assumiu há 4 anos atrás, só tinha indústria de medicamento homeopático, só. Hoje a gente tem também uma outra indústria irmã de insumo quântico para lavoura. A gente também tem uma distribuidora de insumos veterinários.
Então, a gente foi agregando novos negócios. A ideia minha do meu irmão, a princípio, se a gente for fazer sucessão para os nossos filhos, a gente está construindo um império maior, honrando o império que a gente pegou. Agora, se for vender também e cada um for para o seu lado, ótimo. O meu irmão, ele é economista. Ele tem planos totalmente voltados para a parte de investimentos. E lá dentro, ele tem a possibilidade de ter um trabalho fixo, que ele ajuda a família inteira, né? Afinal de contas, a aposentadoria dos meus pais não é INSS, são os filhos, né? Eles continuam fazendo retirada de lucro, a gente não é diretor, a gente tem procuração para assinar, mas a gente não é dono da empresa, não é sócio, nem nada. Então, lá dentro, ele tem a possibilidade de trabalhar, ajudar os pais, ajudar o irmão, sou eu, e ajudar a irmã também, de forma indireta, e conseguir construir o futuro que ele quer em outra área, caso no futuro realmente ele queira isso. Agora, com a minha irmã, nunca houve esse papo, tá, Rafael? Mas eu tenho certeza que como família, do jeito que a gente é, precisando, estamos de portas abertas. Eu só realmente não conseguiria te responder o que a gente conseguiria fazer junto. Mas quem sabe no futuro eu tenha a resposta, né? Na minha família, na verdade, está acontecendo, né? O meu pai ainda é a pessoa que está à frente da empresa, eu estou com ele. Cada dia ele tá me passando um pouco mais do bastão. Já tive muita ansiedade por isso, por querer fazer e acontecer. E uma das grandes lições que eu tive é de entender que a empresa é dele. Então, que eu tenho que respeitar o tempo e o processo e a maturidade, inclusive, da própria empresa. Que quando se fala de empresa familiar, e a Serviçal tem muita característica de empresa familiar, a gente tem funcionários muito antigos. Então, esses funcionários muito antigos me viram crescer, alguns viram meu irmão nascer. Então, é um processo que acaba sendo não só para mim e para ele como família, mas também para os colaboradores. Então, eu tento ser muito cautelosa quanto a isso e fazer as coisas de uma forma, talvez, poderiam ser mais rápidas. Mas eu acho que no médio e longo prazo não teria tanto efeito. E se tratando do caso dos meus irmãos, eu gostaria muito que os meus irmãos estivessem comigo, porque eu vou te confessar que às vezes não é fácil. Às vezes o fardo ele é um pouco pesado, a responsabilidade. Então, querendo ou não ter alguém para dividir comigo essa responsabilidade de honrar o legado dos meus pais, ia me ajudar bastante. Assim, até para trocar ideia, inovação e por ter um papel similar ao meu. Porque eu tô bem naquela fase que eu não sou nada, eu não sou dono, mas também não sou funcionário. Então isso é um pouco delicado. Então, ao longo do meu dia, ao longo do meu trabalho, eu tenho que ficar pensando, agora eu tenho que vestir essa roupa. Não, agora é essa postura que eu tenho que tomar, de acordo com determinadas situações. Eu tenho conversado bastante com os meus irmãos, ambos têm negócios próprios, paralelos. O meu irmão é arquiteto, mas ele atua mais como empresário no negócio dele. A minha irmã é advogada, psicóloga, mas toca coisas voltadas ao agronegócio lá no Mato Grosso. O que eu busco é ter transparência com eles e a porta totalmente aberta no sentido, olha, isso aqui é de vocês também. Eu tô cuidando do que é nosso, eu quero cuidar do que é nosso, mas sempre isso aqui vai estar de portas abertas. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto eles muito querendo me respeitar no sentido, poxa, mas você já tá aí há 8 anos, né? Você já tá construindo. Então, eu sempre deixo muito claro. E aí, entra os mecanismos da administração, né? Que ajuda bastante nessa hora. Os mecanismos de governança. Eu tenho algumas ambições que eu acabo conversando com meu pai de forma aos pouquinhos, sabe? Ele é mineiro, né? Eu falei, tô usando todas as estratégias, tô igual filha de mineiro, ó. Só indo pelas beiradinhas, aos poucos, que é fazer um conselho familiar, onde eu não vou prestar contas do meu serviço. Até minha irmã falou, não, você não tem que ficar prestando contas pra mim, Rô, eu confio em você. Eu falei, não, Gabi, não é essa a ideia. A ideia é você saber, pelo menos, o que está acontecendo. E até para questões estratégicas, os meus irmãos são muito inteligentes. Eu quero que eles me ajudem nisso. Tipo, aonde que a Serviçal vai chegar daqui a 5 anos? Né? E aí os mecanismos, e também vamos falar aqui, ser bem curto e grosso, os mecanismos também que vai me dar segurança. Porque eu falo isso bastante com eles. Vocês estão construindo a vida de vocês paralela. Eu estou aqui.
por nós, né, pelo nosso legado. Eu também agora tenho família, tenho 2 filhos. Eu também tenho que pensar que aqui eu tenho esses 2 papéis, de herdeira e sucessora, né? E que eu preciso também construir aqui meu pé de meia. Talvez a forma deles construir o pé de meia é diferente do meu, né? Então tudo isso são coisas que a gente tem colocado em cima da mesa para conversar. Olha, Roberta, desculpa, mas eu acho que eu gostaria de complementar uma coisa que você falou, é verdade. É muito mais fácil que o seu irmão contigo. Não, é muito mais fácil. Hoje em dia eu não entro em nenhum negócio, mas nada, sem o meu irmão. A gente tá vendo 3 possibilidades de novos investimentos, fora da parte agro. O pessoal me pegou para conversar, eu falei, não converso nada sem o meu irmão. Então é muito bom, dá uma segurança e realmente você divide o fardo. É bem melhor. Tem tanta coisa que dá pra perguntar isso aí das falas dos dois, assim, que você fica até na dúvida de qual assunto entrar. Acho que, enfim, a gente pode passar talvez por um pouco do que a Roberta comentou. De assim, esse negócio, a empresa é do seu pai, você é a sucessora. A empresa ainda é da família como um todo. Mas a pergunta e mais ou menos o assunto é como que vocês veem a aplicação de novas tecnologias, da mudança de geração, porque novas gerações precisam de novos modelos, novas estratégias, novos meios de atuação. E aí como que vocês veem essa implementação de uma dificuldade, uma facilidade, e esse respeito geracional num sentido de vocês respeitarem a maturidade e a experiência deles, mas eles também entenderem que assim, existe coisas que vocês estão vendo do mundo atual que pode ser implementado e que pode ser aplicado no dia a dia da empresa. Legal, Rafael. Acho que a grande coisa para contextualizar isso é o seguinte, e sendo bem sincero, se não fosse a minha mãe, eu, meu pai e meu irmão não teríamos emprego. Não ia estar mexendo com agro de jeito nenhum. Por que eu falo isso? Todos os produtos nossos, há 20 anos, 22 anos que foram desenvolvidos, foram todos por ela. E hoje a gente está num oceano roxo, né? Falando claramente, porque a gente tem uma patente de um produto que só nós temos, que é um dispersor de insumos frequenciais em água de bebida dos animais. Isso, basicamente, acaba com todo aquele negócio, dificuldade de trato, dificuldade de tratamento em mangueiro, porque é um aparelho, assim, não eletrônico, mas como se fosse uma boia de cloro que vai soltando os produtos frequenciais dentro da água e ele dá uma regulada no campo eletromagnético do animal e ele consegue combater diversas enfermidades. Isso aí é uma baita tecnologia patenteada por nós, desenvolvida pela geração sucedida. Então, em termos de produto, a tecnologia está muito mais na mão de quem foi sucedido, de quem fez lá. E o único trabalho que eu tenho é vender isso aí. O único trabalho que meu irmão tem é fazer o controle financeiro disso aí, tá entrando, tá? E, obviamente, o meu pai ele é muito conhecido, assim como o pai da Roberta, então por isso que a gente conseguiu o grande mercado no Mato Grosso do Sul. Agora, falando em novas tecnologias, realmente, do que a gente fala de tech, né? Entrando na parte tech, sim, diferente da Roberta, a gente já fez a sucessão completa. Então, fica muito mais na mão dos jovens fazer essa seleção. Hoje, 90% dos nossos fornecedores são fornecedores que entraram já na nova geração da empresa. Poucos são os fornecedores que vieram dos meus pais. Então, pra gente é mais fácil. É uma decisão que passa só por mim e pelo meu irmão. Qual que é o papel dos sucedidos meus pais hoje em dia? A gente se vê numa situação sinuca de bico, a gente vai no mais velho, né? Fala assim, pai, mãe, tô passando por isso, isso e isso. Vocês já passaram por alguma coisa parecida? Já. Então a função deles agora é conselho. Sim. Mas uma pequena história só para contar para vocês. Quando eu fiz a sucessão, eu fiz sozinho e o meu irmão ainda não estava efetivamente tão atuante. Ele tinha acabado de voltar da faculdade que ele fez lá em Florianópolis. E já tinha passado o bastão. Já tinha feito um evento para avisar os funcionários, né? Que nem a Roberta falou, que tem essa dificuldade os funcionários te verem, né? Parar de ver como filho do dono e começar a ver como dono. E eu comecei a ver um movimento dos meus pais de começar a fazer algumas coisas pelas minhas costas.
E eu tive que chegar, como boa família de italianos, de um jeito bem tranquilo. Ó, seguinte, se for para ficar fazendo coisas das minhas costas, vocês me avisam que daí eu não toco a empresa, eu volto a ser simplesmente um funcionário e vocês continuam tocando. Então teve que ter um embate. Graças a Deus a gente é assim mesmo. O funcionário às vezes vê a gente se desentendendo na frente dele, parece que a gente vai sair na porrada. Não é, né? O jeito que a gente fala e resolve. Então, lá no passado, teve um marco muito firme do que seria a nova gestão da empresa. Então, a gente nunca teve essa dificuldade. Então, até respondendo efetivamente a pergunta de vocês, para nós as novas tecnologias são criadas pela minha mãe e a gente só vende. A inovação é da parte dela. Exatamente. Voltando para Roberto, eu queria entender assim, acho que falar um pouco dessa parte da tecnologia também, mas retomar um pouco no que você falou, que não é só tecnologia, é também as novas técnicas de gestão, os novos modelos de gestão que você quer implementar, como você falou também do conselho, né, que é uma coisa que você quer formalizar com seus irmãos. O que mudou também nessa parte dentro da empresa quando você chegou? Meu pai, ele tem um perfil bem conservador. Ele é aquele perfil de empresa familiar total, onde que o foco é que a empresa sobreviva para pagar as contas da família. Então, o meu desafio começa aí. Todas as vezes que eu chego com algumas ideias inovadoras, tanto na parte de maquinário, ou de produtos, ou da parte de gestão, ele sempre... Então, eu também fui aprender a lidar com ele. Então, as mesmas técnicas que eu usava na adolescência para conseguir sair aos sábados, eu comecei a usar com ele na empresa. Soltando a informação aos poucos ali. Mais que isso, Zé, eu entendi o jeito que meu pai gosta de trabalhar. Então, geralmente, quando eu venho com uma ideia, seja implementação de Agora, a gente está implementando uma parte nova lá de gestão de pessoas. Então, eu cheguei com ele, vai custar isso, software novo. Quais são os benefícios? Isso, eu venho com um projeto mesmo, um pequeno plano de implementação do negócio para ele aprovar ou não, para ele achar que é bacana ou não. E é legal essa troca, eu dependo ainda do aval dele. Tudo que eu faço, às vezes até algumas pessoas lá da empresa questionam, mas você não precisa, já pode fazer. Eu não consigo, eu preciso, assim, validar com ele, principalmente porque eu me ponho nesse lugar de... Eu ainda não sou a dona da empresa. Então, a partir do momento, na verdade, que eu me pus... Na verdade, não é que eu me pus. Eu entendi onde hoje é o meu lugar. Diminuiu bastante os nossos conflitos. E aí, eu chego, converso com ele. Como já teve vezes também que eu tive que tomar posturas iguais a do Pedro. Só que eu já sou mais mansa, né? A gente faz uma guerra fria lá. Porque meu pai também é quieto, ainda é reservado. Então, vira uma guerra fria, troca de olhares... até isso tive que aprender a falar com ele. A falar, olha, tá me incomodando isso. O senhor não falou pra eu tomar frente de tal coisa? Por que daí o funcionário vem e fala outra coisa? Porque isso acontece também. Os funcionários que trabalham com a gente percebem quem manda de verdade. Então, isso daqui que a Roberta cuida, eu quero diferente. Ele não vem falar comigo. Ele vai lá e conversa com o Beto. Então eu falei, olha, a gente tem que estar muito alinhado. É aquela velha porque história, senão... né? Pede pra sua mãe. Se a mãe não deixa, pede pro seu pai. Exatamente. Então, se a gente não tá alinhado, se o senhor não confia em mim, como que os outros vão confiar? O senhor tira um pouco da minha autonomia. Então, eu precisei também ter essa conversa com ele. Só que como o nosso perfil é um pouco diferente, isso foi muito desgastante. E ali também eu aprendi que eu não posso adiar conversas difíceis. Eu tenho que... na verdade, o grande desafio da empresa familiar é isso, é equilibrar os pratinhos entre o emocional e o que a empresa de fato precisa. Eu acho que é o maior desafio, porque eu não consigo conversar com ele sem enxergá-lo como pai, ou desrespeitá-lo, ou qualquer outra coisa. Às vezes eu abaixo a cabeça, no outro dia eu vou lá e converso com ele. Todo mundo tem que sentar no almoço de domingo ali depois, né? Dá pra... E a gente tem várias regras por falar nisso. A gente tem várias regras da nossa família. Saiu do escritório, a gente não fala de empresa. É difícil isso, hein? Mas foi meu pai que implementou essa regra, sabia? Difícil. E foi ele que implementou. Porque eu chegava em casa, às vezes eu ainda morava com eles. Pai, não escreveu ali. Não. Aqui em casa a gente não conversa coisas da empresa. A gente vai conversar no escritório. Porque senão... A rotina vira só isso. E outra coisa, só nós dois que estamos no negócio, né? Tipo, no dia a dia. Pensa que porre também pra minha mãe, pros meus irmãos. Ia ser muito chato, porque esses dois, né? Então, assim, aos poucos,
tô, na verdade, num processo de criar meu espaço, né? Hoje eu tô com bastante autonomia, a parte de inovação de produto. Além de eu não ser técnica, a gente tem uma equipe boa lá. Então, eu junto com a nossa equipe, a gente já tá conseguindo fazer alguns avanços, mas sempre com essa supervisão dele ainda. Legal. Não, tem aquela coisa assim que é muito difícil lidar com conservadorismo, e às vezes acho que até é uma relação difícil, porque o cara construiu tudo aquilo, o cara, a mulher, enfim, a pessoa, construiu tudo aquilo com base no sistema que ela sempre usou e sempre deu certo. Então tem uma história de sucessão, eu não lembro exatamente quem é, mas que eu vi talvez num podcast, no outro, ou alguém me contou, que é o seguinte: o filho fez a administração, chegou na fazenda, voltou e falou, cara, vamos instalar um ERP aqui, fazer toda a gestão do gado, de vacina, de tudo não sei o quê, e o controle do pai era sempre no caderno. Falando, cara, você tá tudo atrasado, tá no caderno, não sei o quê, etc. Aí o pai só vira pro filho e fala, quantas cabeças de gato você tem? Assim, na vida, sabe? Então, é muito saber como chegar, porque às vezes você chega querendo mandar num cara que construiu tudo aquilo e chega até a ser parte de desrespeito. Você fala, você tá fazendo tudo errado. E o cara já construiu tudo aquilo de uma certa maneira. Então, esse saber como chegar, esse saber dialogar, de colocar as coisas com uma certa humildade, respeito do que foi construído é muito importante para a sucessão. Isso, enfim, é um negócio que eu queria colocar aqui também. Todo o financeiro dele é na mão. E aí, quando eu entrei lá na empresa, eu, caramba! E foi 2016. Falei, nossa! E aí é engraçado, porque daí quem trabalha também, Roberta, tem que mudar isso. Tem que... Aí eu até tentei, vamos fazer isso, vamos lá. Aí, num certo momento, eu pensei, não, vou fazer diferente. Falei, pai, é o seguinte, eu queria colocar tudo que tem na cabeça do senhor no sistema. O senhor não vai deixar de fazer seu sistema, e é uma puta controladoria isso. Falei, pai, o senhor faz a controladoria do negócio. E o senhor vai me ensinando como que o senhor faz esses papéis aí seus pra a gente começar a colocar um sistema que use essa linha de raciocínio e tudo mais. E a gente tá nessa, a gente tá quase finalizando algumas coisas. Agora eu tô colocando BI, finalmente. Então, assim, são pequenos passos. E porque eu percebi que se eu batesse de frente com ele, tipo, não, pai, você tem que usar pelo menos uma planilha do Excel, que absurdo, a indústria desse tamanho, sem sistema financeiro, só no seu caderno. Não, é o jeito dele, é o jeito que ele gosta. Pegar lá a calculadora, chega às 6 da manhã. Ele gosta. E é o jeito que funcionou, né? Então, assim, ele não, é o jeito que tá dando certo. É claro que é um jeito que tem muitas limitações técnicas de alguém ajudar, né? É muito difícil alguém ajudar ele, porque se todo o controle tá na mão dele, fica complicado. Mas, ao mesmo tempo, é um jeito que deu certo tanto tempo, né? Eu acho que a forma de realmente trazer isso para convencer a implementação desses novos sistemas, né, dessas novas técnicas, é justamente esse. A gente precisa tirar o que está hoje só na sua mão para que todo mundo possa ver, para que a gente possa entender o que está acontecendo e possa melhorar isso no futuro, né? Não significa que não funciona, mas assim, muito mais pessoas precisam estar por dentro do que está acontecendo. Baita abordagem, hein? Baita abordagem. Uma boa técnica também é ir direto no benefício, assim, conseguir um dinheiro barato aqui pra gente, um crédito, só que a gente precisa estar tudo organizado financeiramente. A pessoa aí já começa, entendeu? É outro tipo de abordagem. Cria o problema para depois criar a solução, né? Você fala, cria um negócio bom, assim, pra pessoa correr atrás e vai trabalhando devagarinho. Uma outra coisa, eu aprendi a terceirizar soluções. Então, por exemplo, a parte de gestão de pessoas lá. Eu tinha algumas ideias que na DM, sei lá, acho que 2 anos estudei isso. Tinha algumas coisas que eu falava, nossa, precisa fazer isso. Tipo, plano de cargos e salários. Preciso fazer algumas coisas dessas de gestão. Só que se eu falar, é muito diferente do que se eu chamar um especialista da área, um consultor na parte de gestão de pessoas, e ele implementar. Então, isso é interessante também da gente tirar o nosso ego. Então, já teve muitos profissionais que me auxiliaram em determinadas implementações dentro da empresa, que eu cheguei e troquei ideia. Falei, cara, eu queria fazer isso, eu acho que a empresa precisa fazer isso. E aí, a gente alinhou e o cara que não, assim, pra parte da diretoria, né, do meu pai e a nossa diretora operacional, a gente tava todo mundo alinhado, sabia de onde que vinha a ideia mãe, mas não era a Roberta, a filha do Beto, que tá implementando, entendeu? Olha, veio... Então, assim...
é uma especialista. E claro, né? E o especialista por si só já vê que o seu know-how, ele já traz a minha ideia iniciante mais bem formada, ele já tem uma experiência maior de outras empresas, ele pegou aquela ideia inicial e desenvolveu de uma forma mais específica que dê mais certo no meu negócio. Também aprendi a fazer isso, muitas vezes mesmo. Falo, não, isso aqui, tá, vamos ligar pra... Mas eu nem ligo. Olha, vamos falar com o advogado. Porque eu já sei, eu já fui atrás. Mas assim, buscando especialistas, e aí você tira um pouco porque eu acho que também a gente, como nova geração, às vezes a gente quer mostrar, não, eu que fiz, eu que não sei o quê. Calma, às vezes não é essa a melhor estratégia. Às vezes é legal a gente dar um passo pra trás. Às vezes até falar, não, pai, trocar uma ideia e jogar todo o ouro pra ele. E outra coisa que eu acho interessante dessa troca muitas ideias no começo, eu chegava pra ele e falava, mas isso não deu certo. Porque uma vez tentei fazer isso. Várias vezes eu escutei a fala dele, concordei, voltei atrás, esperei um tempo, aí às vezes com a vivência da empresa, tive um outro insight, voltei, questionei. E várias vezes também falei, acho que é melhor a gente, agora não é o momento. Então, escutar, tá, não deu certo, mas por quê? E tem hora que eu acho que ele vai me xingar, que ele acha que eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Tipo, por quê, pai? Por quê? Por quê? Mas e se? E se? E eu fico mesmo no ouvido dele. E como ele é um cara muito reservado, por isso que eu acho que às vezes ele se irrita comigo, mas ele não fala. E aí, com o tempo, ele começou a soltar, assim. Legal. A abrir a cabeça dele. Até um negócio que a gente fez, que ajudou muito, foi no processo de sucessão, colocar o comitê deliberativo com votos. E nunca pode ser um voto par. Então isso ajudou bastante também a gente. Tendo essa questão de qual decisão vamos tomar. Porque realmente, daí quando você coloca várias pessoas para discutir a respeito do negócio, aí tem uma discussão legal. Eu imagino que em 2 pessoas isso vai ser muito mais difícil, né? Por exemplo, é uma ideia contra a outra, basicamente. Como a gente era em 4, na época que a gente foi fazer a sucessão, era o seguinte. O voto da minha mãe valia 1, do meu pai valia 1, e eu e meu irmão junto valia 1. Então nós tínhamos que chegar em consenso para poder votar a respeito de uma coisa, antes da gente assumir. Isso foi muito bom, porque mesmo que um lado perdia, a gente sentava e falava, mas por que você votou contrário? E já aconteceu várias vezes a gente votar inicialmente no negócio, depois uma grande discussão, todo mundo mudar os votos e a gente tomar outra decisão, entendeu? Então, não sei se às vezes Pedro, você pensar nisso. E quando a gente ganha o voto e dá um cagaço de dar errado? E agora? Esses tempos eu tive que tomar uma decisão lá na empresa, eu falei, pai, eu acho que tem que ser feito assim. Ele, eu não acho. Eu acho que tem que fazer assado. Eu, pai, mas eu acho que tem que ser assim. Ele, então faz do seu jeito, pode fazer. Eu, É uma responsabilidade, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu falei, nossa, exige que a gente tenha essa coragem, essa audácia, né? E a gente entender que existe uma hierarquia, não só, mais uma vez, a empresa familiar, não é só a hierarquia de ser o dono da empresa, ele é o meu pai, entendeu? Então tá. Então, por enquanto tá dando bom, né? Ainda não teve nada negativo dessa decisão aí que eu tomei. Eu espero que não, que não tenha, mas eu fiquei com medo. Eu falei, cara, e se der ruim? Não, É um peso. E você tá sozinha na decisão, né? No meu caso, sempre alguém votou junto. Deu esse apoio. Mas se der muito bom, como eu acho que vai estar, ali eu conquisto mais um pouco da confiança dele. Mas tem que dar certo. Já deu. Acho que os dois mencionaram um pouco sobre isso. Talvez não conquistar só a confiança dele, mas do resto das pessoas da empresa. E a pergunta aqui, talvez o comentário seria, queria ouvir de vocês um pouco sobre qual é a relação com o resto da empresa. Porque você tem a relação com os sucessores, os sucedidos, mas também tem a relação de você deixar de ser o filho do dono para você ser alguém que é respeitado como dono da empresa. Ou como, por exemplo, você mencionou que talvez... Por exemplo, não é a Robertinha, filha do Betinho, que está falando isso, é um especialista. Mas quando você passa a deixar de ser filha do Betinho e ser... Não, a chefe falou, a Robertinha falou. Geralmente para o funcionário é quando é condizente, quando é do seu interesse.
Mas eu acho que até isso, ao longo do tempo, a gente vai conquistando. Conforme a gente vai mostrando esses resultados e eles vão confiando na gente. Como, sem ser repetitiva, mas como lá na empresa a gente tem muitos colaboradores que estão há muitos anos, eu encontro mais essa dificuldade com eles do que com a galera mais nova que entrou depois que eu já estou lá. Mas da mesma forma ainda tem essa dificuldade. Um tempo atrás eu pensei, eu falei, cara, eu acho que eu nunca me apresentei propriamente para a empresa. Deles entenderem que eu não tô tomando decisões ou fazendo coisas dentro do negócio porque fontes da minha cabeça. Me ver mais como profissional. E, querendo ou não, tem ainda o aspecto de eu ser mulher. Isso existe. E lá no meu trabalho, 2/3 da empresa são homens. Então, isso exige também que eu tenha uma certa postura, isso exige também que eu me apresente de uma forma diferente. Só que, como a gente está fazendo tudo no natural, assim, a gente nunca teve uma consultoria, uma assessoria sobre sucessão, eu estou aprendendo isso na prática e também estou lendo, indo bastante evento, conversando com bastante pessoas. Só que a minha postura é o que mudar. E quando é condizente, é legal que eu seja patroa, e quando não é condizente, é legal que eu seja só a filha dele. Então, até isso, assim, exige que eu tenha paciência e mostrar resultado. Não tem como você conquistar a confiança não só a confiança, mas o respeito, é você mostrar o resultado do seu trabalho. Já tive alguns colaboradores, é bem interessante, porque como eu sou muito comunicativa, eu acabo dando abertura, assim. Aí eu tive alguns colaboradores que já mencionaram, nossa, eu achei que você fosse assim, eu achei que você fosse assado, mas não é nada disso. E falaram que você era tinhosa. Eu falei, tá, talvez esse tinhosa é porque em determinados momentos eu tenho que assumir uma postura mais séria, uma postura tipo, não é assim, eu quero que seja assim, vai ser feito assim, e comprar a briga, sabe? Mas eu acho que é um dos maiores desafios, mais do que com a minha família. E pra mim realmente foi um desafio porque eu trabalhei em todos os setores. Então antes de eu ser dono, eu era filho do chefe, mas também era colega. Então aquele cara que passava pano, não vou contar pro meu pai, ficar tranquilo. Então assim, tinha essa cumplicidade com todos os funcionários da época dos meus pais. E a cultura da Sigo, ela é muito forte, tanto na fala dos funcionários internos, quanto fora. As pessoas conhecem a gente pelo ser aquele cara que não empurra produto. Se não for resolver seu problema, eu não vou te indicar. Eu só vou se o negócio tem que ser bom para todo mundo. É mais ou menos essa nossa filosofia desde sempre, com a todos os meus pais. E assim, chegou alguns momentos, né? Obviamente, depois, como o Roberto falou, depois de ter mostrado serviço, né? No meu caso comercial, ter aumentado o faturamento, ter lançado novos produtos, a empresa está crescendo, ganhando algum reconhecimento, de chegar no pessoal e falar assim, gente, todo mundo conhece a cultura da empresa, vem desde a época dos meus pais, eu não tive que mudar a cultura, então foi muito fácil. Mas por causa da ISO a gente tem a missão, visão e valores em todas as paredes de todos os cômodos. Eu sempre falo assim, você sabe que não adianta ter missão, visão e valores se a empresa falir. Então assim, qual é o objetivo de qualquer empresa? Ganhar dinheiro, sem perder isso. Então, quando foi falado isso, ficou muito claro pro pessoal que a gente está todo mundo lá por um objetivo. Então, legal, que bom que a gente consegue trabalhar numa empresa que a gente, além de tudo, sabe que está fazendo bem para o meio ambiente, ajudando fornecedores, colaboradores e clientes. Mas lembre-se, não existe picuinha, não existe nada, porque o nosso foco é o quê? Trabalhar bem. Se todo mundo fizer a sua função, a empresa continuando, todo mundo continua lá dentro feliz. Então essa foi a grande coisa que a gente fez para dar só um pouquinho mais de noção para as pessoas que é uma empresa familiar, mas ela tem que trazer a parte econômica, senão não é empresa, senão a gente vai criar um grupo de amigos para falar das mesmas coisas, uma fundação, entendeu? Mas tudo isso, novamente, a gente deve aos meus pais, principalmente a minha mãe. Ela é o coração da empresa, né? Você até comentou, tem vários homens. A título de curiosidade, 2/3 da minha empresa são mulheres. Eu só tenho os vendedores a campo e o pessoal que tem que carregar o saco, que são homens. O resto tudo é mulher. Mas organizado, trabalha bem, né? E se não fosse uma mulher, a gente não tinha chegado onde é que a gente está, né? Com todos os produtos.
Então, assim, essa questão de cultura foi bom que a gente já pegou. Já pegamos andando, a gente só colocou um pouquinho mais a nossa cara comercial para essa cultura. Esse é um ponto, assim, que eu me preocupo bastante na sucessão, da gente manter a cultura. A cultura, no que eu quero dizer, os valores, o modo de trabalhar, porque a empresa chegou onde chegou pelo esse modus operandi aí, que foi instituído na época pelo meu pai, enfim. E eu me preocupo bastante com isso e a figura do fundador, que isso passa uma segurança para os colaboradores. Eles enxergarem esse resultado do meu trabalho ou as coisas que a gente está implementando, eles também se sentirem seguros, do tipo, vamos dizer a verdade, na falta de, a gente vai continuar com os nossos empregos, a gente continua com os nossos projetos, entender que a empresa vai existir independente de. E quando a empresa fez 30 anos, a empresa está com 33 anos, eu desenvolvi lá, junto com o negócio do marketing, um material muito institucional, falando da criação da empresa, justamente por conta disso. Porque para mim isso é muito importante, o papel do fundador. Se você vai em grandes empresas, eu tive a oportunidade de visitar a Votorantim. Lá na Votorantim, é uma empresa originariamente familiar. No primeiro andar, lá em São Paulo, ele tem um museu sobre a história da fundação da empresa, onde mostra lá, eu já esqueci o nome do fundador, mas mostra toda a história de como que eles vieram do Nordeste, como que... Cara, isso é muito significativo, isso é muito rico, isso dá um propósito para as pessoas, Traz uma legitimidade, né, identidade. E eu acho que... E é isso que eu acho que a gente tem que manter, sabe? Se eu quero que meus filhos, futuramente, meus sobrinhos assumam que o negócio se perpetue, é importante eu continuar falando desse legado e falando do porquê estamos aqui. Isso traz o sangue no olho, o brilho no olhar, sabe? Eu vejo isso de uma forma muito importante e que é o que o Pedro falou, eu não vou deixar a Serviçal, não vai deixar de ser a Serviçal. Até os nossos pais são muito parceiros, eles são muito amigos, principalmente pela forma que eles trabalham. A mesma filosofia da Seagull é a nossa filosofia. Só se vende se o negócio é bom para os dois lados. A gente orienta os nossos vendedores. Se a gente vê um vendedor fazendo de outra maneira, a gente chama, conversa. Olha, não é essa a política da empresa, não é esse o valor da empresa. Então, manter isso é muito importante. Essas figuras, essas imagens e só evoluir, né? Eu acho que a gente tem mais umas 2 perguntas para fechar, porque eu nunca entendi porque que o pessoal de podcast falava, não, parece que a gente podia passar o dia inteiro aqui conversando. É verdade. A gente podia passar o dia inteiro aqui conversando sobre o assunto. Mas já encaminhando para o final, achei muito interessante que você falou, que você não lembra o nome do cara, mas do legado dele, do que ele deixou ali. E o nosso último tópico aqui, talvez seja de manutenção dos valores familiares, num sentido que a empresa ela vai evoluindo. Então ela deixa de ser uma empresa que seu pai criou só para prover sustento para a família. Então você começa a ser, você com a mentalidade de administração, uma empresa que tem que gerar lucro, que tem que ter sua missão, como o Pedro disse, missão, visão, valores, mas ela tem que gerar lucro, tem que no final do dia gerar valor para os acionistas, como diz a teoria. Queria que vocês falassem um pouco, como último tópico, quer dizer, penúltimo tópico, sobre essa manutenção de valores, sobre como a empresa vai evoluindo e amadurecendo como empresa, mas ao mesmo tempo se mantendo com os valores da família. Legal. Como a gente trabalha sempre do mesmo jeito, a gente aquele negócio, tá trabalhando com os mesmos valores, mesma cultura e tá gerando lucro, todo mundo feliz, beleza, chegando ao objetivo final. A grande coisa que a gente já chegou à conclusão é que hoje, depois da sucessão, perdeu aquele negócio de a empresa tem que ser passada para os filhos, para sustentar a família, porque realmente meus pais não vieram do nada e o que construiu a vida deles financeiramente foi a empresa. Então foi muito importante, fez muito sentido para eles. Mas já tivemos uma conversa muito clara de que a empresa está dando lucro, tá legal. Se alguém vier fazer uma proposta, vamos ouvir. Se fizer sentido vender, vamos vender. Então mudou muito isso, aquele sentimento. E eu acho que foi esse sentimento que realmente daí foi o momento que a empresa tirou
o coração do Marco e Mônica e entrou do Pedro e Guilherme. Quando eles falaram assim, tudo bem, vocês decidem o que é melhor para a empresa. Então, voltando, a geração de valores, tudo, essas coisas, enquanto a gente está cumprindo com a cultura e tendo lucro, ótimo para a gente. Caso não venha a ter lucro ou a cultura se perca, não tem problema se ela vier a tomar um fim diferente de uma sucessão. Eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade. Ainda para mim é muito coração falar da empresa. Talvez porque a gente não tenha concluído, né, esse processo sucessório, a gente está caminhando, mas eu acho que é legal falar que ao mesmo tempo que a gente tenta permanecer os valores, as raízes da empresa de cultura, tem determinados pontos que também exigem melhoria e exigem mudança. Então, algumas posturas extremamente familiares. Uma vez eu brinquei com meu pai, falei, na próxima encarnação vem sua funcionária, não sua filha, que eu acho que é mais vantajoso. Meu pai tem bem esse perfil patriarcal de ser pai do... Não que isso é ótimo, é lindo e tudo mais, mas assim, também existe o desafio da gente olhar e quais hábitos e quais culturas aqui são legais de fato para a empresa e quais não são. E fazer essa mudança é muito dolorido. Tem gente que não aceita. E aí começa a falar mal do seu trabalho, ou achar, não, o serviço tá mudando, não é mais... E aí é aquela coisa, naturalmente eles acabam não fazendo mais parte, não faz mais sentido que façam parte do ambiente da empresa. Esse é um desafio também. Então, o que é legal de equilibrar, né? Que pontos são legais da gente manter, que pontos exige melhoria por questões de gestão, de administração, de olhar a empresa... É aquela coisa, a gente deixar de ser uma empresa familiar pra gente ser uma família empresária que tá tocando um negócio. Acho interessantíssimo esse ponto que você tocou, porque a gente ainda não tem a maturidade do Pedro de falar, vamos vender esse negócio, se for bom. Porque, enfim, tem uma afetividade ali, mas ao mesmo tempo a gente... Meu pai até fala, ele fala, cara, vocês olham o negócio de uma maneira muito mais fria do que eu. Porque vocês foram criados para ver o negócio como acionistas. Então vocês não olham só a terra, vocês não olham só o gado que está ali, vocês olham fluxo de caixa, vocês olham como acionistas. Pô, isso tá bom, isso não tá? É legal tirar leite de vaca, é legal criar frango, é legal fazer isso. Se não, corta essa linha de produção e cria outra. Mas ainda assim não tem a parte de vender o negócio, isso aí a gente não chegou. Mas muito interessante isso que a Roberta falou, esse termo de deixar de ser uma empresa familiar e ser uma família empresária. Que a gente se encontra mais ou menos no meio dessa transição. E, enfim, é muito bacana ouvir de vocês isso. Pessoal, para a gente finalizar aqui hoje, a gente queria saber de como foi a preparação de vocês, né, para chegar nessa posição que vocês estão hoje. Nenhum dos dois veio da área técnica, de onde estão atuando. E também, às vezes, até de fora do agro. Então, como que foi essa inserção de vocês dentro desse meio? Como que vocês se prepararam, né, para chegar onde vocês estão hoje? Em empresas que dependem tanto da parte técnica, né, da parte da produção mesmo, né, veterinária. Como que foi essa história para vocês? Legal. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, efetivamente não tinha nada com veterinária. Mas filho de 2 veterinários, né? Então, café da manhã, almoço e janta era conversa que eu já estava pescando alguma coisa. Fui fazer a faculdade para ter embasamento técnico e gostei muito. E a faculdade veterinária, ela é integral aqui em Campo Grande. Então, eu tive que parar de trabalhar na empresa para conseguir estudar, para no futuro voltar a trabalhar na empresa, né? E quando eu consegui umas janelas, eu comecei a estagiar na parte de produção, qualidade, fazendo chão de fábrica mesmo, por opção minha. E daí um dia eu fui fazer uma visita com meu pai, comercial, e vi que a gente tinha um setor muito deficitário na empresa, que era a nossa parte pet. Eu falei, olha, já que não está sendo feito esforço nenhum, eu posso assumir essa parte aí, tentar algumas coisas? Pode. Eu comecei a fazer vários planejamentos, igual a Roberto comentou, apresentei um projeto. Eu, como estagiário, tinha uma funcionária abaixo de mim até. E daí comecei a botar ela para trabalhar aqui em Campo Grande. E daí a gente teve um aumento de 1000% de faturamento naquele setor. Quando eu fui assumir o outro setor da empresa, que era a pecuária, que na época era o que realmente tirava o dinheiro do negócio, eu já estava com um case de sucesso na minha mão.
Então, eu só tinha que provar mais uma vez que realmente eu sabia ou se não tinha sido uma acertada, assim, uma sorte. Quando eu comprovei que realmente eu tinha essa veia comercial e algumas noções de administração, porque eu acabei fazendo 2 anos, querendo ou não, né? Aí consolidou a informação na cabeça dos meus pais, o Pedro está pronto para assumir a empresa. Então foi uma passagem tranquila nesse quesito. Só teve que ter uma puxadinha de orelha da minha mãe com meu pai, tipo assim, ó, você conseguiu o administrador que você queria para sua empresa, tá? Então pare de ficar procurando. Graças a Deus é seu filho. Então eu tive a preparação técnica, mas lá dentro também mostrei os resultados. O meu foi despretensiosamente, como eu já disse, a partir da faculdade, que me deu bastante teoria. Acho que a faculdade de administração, ela faz isso. Então, quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu tive algumas dificuldades, porque eu não conseguia entender, muitas das teorias eu não conseguia aplicar na empresa por N motivos. Então, eu fui desenvolvendo minhas próprias técnicas, digamos assim, adaptando conceitos e tudo mais, lendo e estudando, e eu fui vendo, participando de outros movimentos do setor, eu fui indo atrás do que de fato eu estava precisando. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu não comecei com um cargo, né? Já começou errado, né? Eu, como administrador, sabia que estava errado. Não é que eu queria um cargo, mesmo que se fosse auxiliar administrativo. O Beto Maia me deu uma lista, falando, cara, isso aqui eu não consigo resolver. Tinha de tudo, desde alvará do bombeiro até aumento de vendas. Tinha muita coisa. E aí a gente sentou, colocou em escala de prioridade o que eu ia fazer, e foi ali que eu fui entendendo o que de fato eu precisava ir atrás de técnica mais rebuscada, mais direcionada, que não fosse tão teórico, para começar a implementar dentro da empresa. Aí eu fui olhando, e de forma paralela e comitantemente, eu fui participando das coisas da FamaSul, e que foi muito enriquecedor. Estar no FamaSul Jovem foi, assim, brilhante, foi muito bom. Às vezes a gente participa dos movimentos, participa das palestras, participa dos cursos pequenos de liderança, participei também do Líder MS, do CNA Jovem. Hoje, muitas das habilidades, muitas das coisas, eu sei que eu utilizo técnicas que eu aprendi ali durante essas vivências. E meu pai tem isso, sabe disso, algumas pessoas da empresa também sabem, outras vão saber agora. Mas eu penso que daqui a uns 10 anos, quando a empresa ficar redonda, quando a gente atingir uma certa maturidade de gestão, eu quero voltar, eu quero atuar nessa área de políticas públicas, de estar mais junto da federação, que eu criei um amor também por isso e um sentimento de gratidão muito grande. Amadureci muito estando no FamaSul Jovem, participando desses projetos, desses programas, e que eu consigo ter uma série de respostas dentro da empresa porque eu vivenciei isso. Vou dar um exemplo. Uma vez a gente teve um módulo que a gente teve no CNA Jovem que era sobre comunicação de riscos em crises, alguma coisa assim. Não lembro agora certinho o módulo. Mas a gente sofreu a gente sofreu uma inverdade, assim, tipo uma fake news, levando o nome da empresa. E aí, na época, todo mundo olhou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma nota, vamos fazer assim. Eu falei, não, gente, vamos fazer assim, 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 assim. Que era o jeito que a FamaSul faz quando sai uma notícia totalmente negativa sobre a federação. E aí, foi bem interessante, porque ali meu pai, tá, vamos fazer. E aí eu falei, não, porque na FamaSul, porque a gente fez um treinamento assim, assim, assado e tudo mais. E realmente, até foi interessante a mesma coisa de mediar conflitos entre funcionários. Teve uma vez, meu pai chamou assim, o pessoal falou, cara, a menina mais nova, a pessoa mais nova da empresa foi a que teve mais, assim, postura, assim. Mas eu até brinquei, eu falei, FamaSul, aprendi isso dali lá no Sênior Jovem, no módulo tal, com o professor tal. Esse aqui foi no líder. Então, assim, me enriqueceu muito grande isso. E de certa forma que hoje eu consigo ver o negócio de uma forma mais holística. E eu consigo ver que no futuro eu também vou poder fazer outras coisas que eu quero fazer da minha carreira. Como Roberta, sabe? Não só como a filha do Beto, sucessora. Muito legal, muito legal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Roberta, pela oportunidade hoje. Eu e o Rafael aqui, que fomos os hosts aqui. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo e teremos mais novidades pela frente aí nos próximos episódios. Espero que todos tenham aproveitado muito hoje. Só um convite também, para quem está ouvindo, for jovem, ou também não jovem,
convidar a conhecer mais o Sistema FamaSul, ser a FamaSul Jovem, para você que não participa ainda, não conhece, é do agro, tem essa veia, ficou interessado, vem aqui, a gente está de portas abertas para receber vocês. É muito fácil conseguir meu contato da Robertinha, contato de todo mundo daqui, a gente está sempre disposto a tomar um café e conversar sobre isso. Então, agradecer a audiência, a FamaSul e a nossos convidados, que foi sensacional, dá vontade de ficar conversando o dia inteiro aqui, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.